boa tarde para todos vocês. Já estava com saudade aqui do nosso encontro, que é esse nosso encontro maravilhoso para a gente sempre fazer uma resenha, uma análise sobre algum conto, sobre algum romance da literatura. Então, Quarta Literária, vocês sabem que é o meu xodó, o meu amor é a Quarta Literária. Eu estou sempre aqui muito feliz para a gente comentar sobre algum texto. Olá, seja bem-vinda, Helena. Então, o que eu vou fazer hoje? A gente vai falar sobre um conto bem curtinho, vai ser bem rápido, só para a gente analisar um pouquinho. Esse conto se chama Beleza Total, de Carlos Drummond de Andrade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um conto que tem como personagem principal uma mulher, é uma personagem feminina, e ele trata de alguns aspectos relacionados à ideia que se tem da mulher, dos excessos, da própria condição mesmo sociocultural, né? Ou seja, a própria sociedade, que muitas vezes impõe algumas regras, vamos dizer assim, alguns padrões em relação à mulher, e esses padrões que são impostos, muitas vezes eles escravizam ou tolhem de alguma forma a liberdade das mulheres. Então, a tônica do conto é essa, e eu quero que vocês acompanhem direitinho. Olá, Andréa, seja bem-vinda. Eu quero que vocês acompanhem direitinho toda a lógica e o tom irônico com que Carlos Drummond de Andrade faz vamos dizer assim, constrói essa narrativa. Eu achei bem interessante porque ele é tão curto, no instante termina, e ele tem tantas informações importantes que eu acho muito interessante que a gente comece a olhar os contos com uma perspectiva de fato bem crítica, porque é isso que ele faz. Ele vai lá no profundo. Aparentemente é uma história muito simples, mas quando a gente vai nas entrelinhas do texto, a gente percebe o quanto ele fala dessa questão da ideia que se tem da mulher, dessas amarras e concepções, muitas vezes, que fazem com que ela fique aprisionada dentro desses padrões. Então, eu vou fazer a leitura bem rapidinho. Podem ter, assim, certeza que, gente, é tão curtinho, eu vou dizer exatamente para vocês quantos parágrafos tem esse conto. Olha, se vocês quiserem fazer a leitura desse conto em casa, fazer a leitura desse conto em qualquer espaço, qualquer ambiente, pode ter certeza que ninguém vai poder dizer que eu não gosto de ler, é muito complicado, vai ser muito demorado, já tô cansada, é muito chato. Não vai ter como fazer isso, porque o conto é muito simples e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. O que é que eu vou falar que é importante? Esse conto, ele é mais adequado para um público, vamos dizer assim, acho que no fundamental, a partir do fundamental 2, médio, né, se você quiser aplicar isso em sala de aula, esse texto em sala de aula, é adequado, ou para um público mais adulto, tá bom? Porque existem algumas referências e muitas vezes dentro dessa construção de entendimento do texto é importante que a gente entenda em que fase, em que momento aquele leitor está, qual é o conhecimento de mundo, qual é o conhecimento prévio que ele tem, que será capaz de ajudá-lo, estimulá-lo a fazer essas conexões com a sua realidade. Então, o texto se faz como texto que traz uma mensagem, que traz informações importantes ou conhecimentos importantes para o leitor, justamente porque ele é capaz de se conectar com essas informações, com esses símbolos que aparecem dentro do texto. Então, eu te pergunto agora, quando você faz a leitura do texto, você consegue perceber rapidamente essas conexões ou você demora um pouquinho para fazer? Olá, tia, seja bem-vinda, me pegou aqui online. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa primeiro analisar, né, o texto como um todo. É sempre muito importante que você faça uma leitura geral, lê lá o texto. Depois, é importante que você faça sempre uma segunda, uma terceira, uma quarta, até você conseguir desvendar o mistério. Eu sempre acredito que o texto ele tem vamos dizer assim, essa parte mágica, né? Essa parte, não é porque fala necessariamente do mágico, do sobrenatural, mas porque faz com que a gente fique com a postura do investigador, não é? Daquela pessoa ali que explora o texto. Obrigada. Que explora o texto, né? Que vai em busca dessas nuances, dessas informações. Então, eu vou fazer a leitura, como eu falei anteriormente, trata da questão do personagem feminino, aliás, só se fala dela, e o texto se chama A Beleza Total. Agora, quais são as consequências dessa beleza total, desses extremos, desses exageros, né, e de como essa sociedade muitas vezes nos aprisiona dentro desses padrões? Então, Carlos Drummond de Andrade, com certeza, ele faz uma ironia, ele faz uma crítica em relação a essa sociedade que, ao mesmo tempo que
eleva determinadas situações, faz com que essas situações se tornem uma espécie de prisão para quem se coloca dentro desses parâmetros. Então, é importante que a gente considere toda essa parte aqui. Então, eu vou ler bem rapidinho. Olha, gente, só tem o quê? 3 parágrafos, acreditam? Esse conto é bem curto, 3 parágrafos, e a gente pode tirar tanta informação. A gente pode fazer paralelos com tantas realidades, de lugares diferentes, de situações diferentes, porque no fundo, apesar, né, das mulheres estarem distribuídas, cada qual, né, na sua cultura, na sua região, na sua forma de viver, na sua forma de encarar a vida e de ter a sua forma de pensar, elas têm algo em comum. De alguma forma, existe essa linha de uma social que muitas vezes nos amordaça, né? Nos coloca, de certo modo, dentro de uma caixinha. Agora, cabe às mulheres vamos dizer assim, se colocarem no mundo, se posicionarem e não permitirem que essas pressões sociais sejam capazes de inibir toda a força, todo o poder, né? Toda vamos dizer assim, a maneira que ela tem também de se sobressair e de fazer e de pensar de forma diferente. Mas vamos lá, porque eu disse que hoje é curto e daqui a pouco a gente termina. Diz assim: a beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. Observem que ele coloca aqui que a beleza dela fascinava todo mundo, mas fascinava ela mesma. Então, existem algumas passagens nesse texto em que vocês vão perceber que não era só o fato dela ser bonita e das pessoas a admirarem pela beleza, mas isso preenchia o ego dela também. Ela se sentia especial, se sentia, vamos dizer assim, massageava o ego, vamos dizer assim, massageava o ego de Gertrudes, sentir que tinha essa admiração, que as pessoas a achavam bonita. Prestem bem atenção, não é só o social em relação a ela, mas é também dela para ela, nessa análise que ela faz do olhar dos outros sobre ela. É meio, misturei, gente? Não, né? Deu pra entender, né? As pessoas olham para ela de uma forma, mas com base nesse olhar dos outros em relação a ela, ela também tem um sentimento em relação a isso. Mas veja, os espelhos pasmavam diante do seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível de tão belo, e o espelho do banheiro, que se atreveu a isto, partiu-se em 1000 estilhaços. Vê o exagero aqui, né? Ou seja, ela era o centro das atenções. Ou seja, Gertrudes era bela, ela se sentia feliz com isso, sabia que era admirada, ninguém conseguia de alguma forma competir com essa beleza que ela tinha, né? Com esse encantamento que ela causava. Agora ele coloca um exagero aqui, quando ele diz que até o espelho que usou fixar um pouco mais a atenção nela acabou se estilhando em 1000 pedaços. Veja a ironia dele em relação a essa beleza tão exuberante de Gertrudes. A moça já não podia sair à rua, pois os veículos paravam à revelia dos condutores, e estes, por sua vez, perdiam toda a capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro que durou uma semana, embora Gertrudes houvesse voltado logo para casa. Olha para aí, o engarrafamento de uma semana por causa dessa mulher, haja exagero aqui, né? O Senado aprovou lei de emergência, proibindo Gertrudes de chegar à janela. A moça vivia confinada, num salão em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara num salão, com uma foto de Gertrudes sobre o peito. Gertrudes não podia fazer nada e era feliz sabendo-se incomparável. Veja, mais uma vez, ela era feliz se sentindo incomparável. Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida e um dia cerrou os olhos para sempre. Sua beleza saiu do corpo e ficou pairando imortal. O corpo já tão enfesado de Gertrudes foi recolhido ao jazigo e a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão, fechado a 7 chaves. Então, acabou o conto. Como eu disse, é bem curtinho, já finalizou. Agora, o que a gente pode tirar desse conto tão curto de Gente, que Machado de Assis, gente? Porque eu falei tanto Machado de Assis na semana passada que fiquei na minha cabeça. Carlos Drummond de Andrade.
Primeira coisa, né? A ironia dele se estabelece através dos extremos, não é? Dos exageros, né? Por exemplo, um engarrafamento de uma semana só porque ela passou. O Senado pede uma lei de emergência e a proíbe de ir à janela. Então, ao mesmo tempo que ela era bonita, aquilo trazia de alguma forma um desconforto ou um mal. Porque essa beleza e essa admiração que ela causava, né, esse impacto que ela causava nas pessoas, fazia com que as coisas saíssem da sua estabilidade, da sua normalidade. Existia uma quebra de expectativas, daquilo que é considerado normal. Isso acabou afetando tanto a vida dela que ela acabou se isolando. Então, apesar dela se sentir muito bem nessa condição de destaque, ela sente também essa ideia de que, nossa, eu preciso agora de alguma forma, me restringir da minha liberdade, né? Eu não posso andar mais na rua porque o impacto da minha beleza faz com que exista um transtorno social e isso faz com que eu seja impedida, inclusive, de aparecer na janela para que ninguém me veja. Eu vivo trancada, eu vivo isolada. E o extremo também que aparece aqui é desse mordomo ter se suicidado com a foto da Gertrude sobre o peito. Então, o que a gente percebe aqui? Tudo que ela poderia considerar como sendo algo muito bom, porque eu sou bela e sou admirada, também causa um efeito negativo, que é a questão do isolamento. Observem que ela acaba morrendo, né? Ela morre no final da história, quando ele fala, ela cerra os olhos, e aí essa beleza que estava dentro do corpo dela sai pairando no ar, ou seja, como se fosse algo intocável, ou seja, ela é levada para o jazigo e essa beleza que fica no local onde ela estava fica trancada a 7 chaves, ou seja, como se fosse algo muito exclusivo, né? Não é algo que qualquer pessoa pudesse ter. Tem uma passagem aqui que eu achei interessante que diz: Gertrudes não podia fazer nada, nascer assim, este era o seu destino fatal, a extrema beleza. Então, aqui tem uma questão muito profunda, muito importante, que é o que a gente fala da leitura das entrelinhas. Como é que eu vou agora pegar esse parágrafo, esse texto aqui, aliás, esse trecho específico, e vou conseguir perceber o que é que Carlos Drummond de Andrade quis dizer quando ele disse que ela tinha um destino fatal. E esse destino fatal ele coloca aqui como sendo a extrema beleza. Vamos lá. Usando agora Gertrudes como sendo simbolicamente a representação da beleza feminina, é muito importante nós considerarmos que Gertrudes, na verdade, representa a beleza ideal da mulher dentro dos padrões que são impostos pela sociedade. Ou seja, muitas vezes as mulheres, elas já têm essa carga, esse peso de que precisam seguir esses padrões, de que precisam estabelecer vamos dizer assim, essa reverenciação em relação àquilo que é belo ou àquilo que não é. Então, quando Carlos Drummond de Andrade coloca que Gertrudes tem esse final e ela acaba meio que, apesar de gostar de ser bonita, né, de ser vaidosa, em relação a esses olhares e essa admiração, preste bastante atenção que diz que o destino fatal dela era ter extrema beleza. Não seria também o destino fatal de todas as mulheres serem de alguma forma esmagadas ou controladas por esse excesso, né, de, vamos dizer assim, de exigências em relação à sua beleza? Então a gente para pensar que ele, ironicamente, ele faz uma crítica a esses excessos, a esses exageros dentro da sociedade, que não deixam a mulher simplesmente ser livre para ser aquilo que ela é, sem se colocar dentro de um determinado padrão. Quando ele coloca aqui, nascer assim, ou seja, a mulher também nasce assim, ou seja, você já nasce mulher, né? Você já nasce mulher. Então seria o seu destino fatal estar sendo aprisionada por esse sistema que diz que você tem que ser de uma forma ou de outra? Essa extrema beleza, ou muitas vezes até as mulheres sofrem assédios, não é? Assédios pelo fato de serem bonitas, ou não são consideradas, ou são consideradas indignas pelo fato de serem bonitas. Mas quando eu falo de ser bonita, é bonita de acordo com o padrão daquele que vê, né? Porque isso é muito relativo. Mas só pelo fato de ser mulher, ela já não estaria sendo colocada nessa posição, né? Dessa cobrança, de muitas vezes a mulher ela é só a capa, ela é só a imagem.
mas ela não é o que ela pensa, ela não é a opinião dela, ela não é a inteligência dela, ela não é, os princípios que ela tem, é como se isso não fosse levado em consideração. É só uma imagem. Então, a própria sociedade coloca a mulher dentro dessa ideia, né? É só uma imagem. E aí, quando você é colocado dentro dessa ideia de que você é só imagem, você não é o seu intelecto, você não é a sua vontade, os seus desejos, o que é que acontece? Cai aqui nessa ideia do que aconteceu com Gertrudes no conto, né? Ela acaba morrendo. A beleza, ela paira, né? Ela fica, ou seja, como se saísse dela, agora que ela já não tem mais vida, não interessa mais a ela ser bela, mas fica ali pairando, como sendo algo que parece misterioso, parece que você não consegue fugir, como se fosse praticamente uma coisa meio controlada, né? Controlada. Então, assim, tem uma passagem que diz assim, e era feliz sabendo-se incomparável, ou seja, sim, existe toda essa ideia de que quanto mais você se sente bonita e admirada, você se sente bem. No entanto, existe um preço também a se pagar em relação a isso. Bom, o texto eu achei bem interessante, bem curtinho, mas que tem uma profundidade porque nos faz refletir sobre a nossa sociedade, sobre todos esses padrões que são colocados em relação à mulher e que esse destino fatal de ser mulher e de muitas vezes não ser valorizada à medida que deveria ser, acaba sendo aqui colocado como um ponto de crítica de Carlos Drummond de Andrade. Então, texto que eu amei muito, gostei, acho que dá pra gente pensar, refletir sobre ele e também recomendo, né, que vocês façam a leitura dele, que é A Beleza Total. Então, beijo pra vocês, que vocês compartilhem, que vocês curtam esse vídeo. Eu vou colocar também no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que se chama @professora Andresa. Entra lá pra ver os vídeos. Todo vídeo que eu faço aqui, eu coloco lá, porque tem pessoas que não assistem na hora, não podem por causa do horário. Aí eu sempre disponibilizo no YouTube também. Então toda quarta tem análise, né, que a gente chama da quarta literária. Acompanhe os stories que eu vou sempre contando pra vocês quais são os contos e quais são os horários que eu faço a live. Tia, te amo, tá? Beijos, obrigada. Tchau.